E vamos que vamos, a aula foi do Enem, né? Então a gente revisa, dando mais ideias, né? Mais dicas, mais... É isso aí, desse jeito. E eles ficam pensando assim, mas a aula é de geometria analítica e... É porque assim, né? A gente tem um conteúdo específico e a gente na aula sempre faz os links, né? Com aqueles pontos importantes do Enem. E essa do Enem vem para dar uma... tranquilizado um pouquinho, falando assim, calma, olha só, tem questão fácil também. Tem conteúdo difícil? Tem. Quindite, mas tem coisa boa também. Que tem. Então vamos lá, vamos revisar a aula de número 23. Vem com a gente, olha lá então. Quando falamos de Enem, a gente pode fazer várias revisões sobre qualquer assunto, né? Porque tudo é contemplado no Exame Nacional. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho aqui na estatística, olha lá. Isso. E esse mapa mental aqui eu achei muito legal, por quê? Porque ficou, né, um contraste de cores e combinações de conteúdos, com parte teórica e parte prática, que eu diria até que é um mapa conceitual bem diferente dos outros que nós temos. Nós temos aqui a média, a moda e a mediana, que são os 3 M's. Os 3 M's, as queridinhas da estatística. Observa um detalhe, olha esse mapa mental, cheio de conceitos, tudo, e olha o outro, sobre o mesmo assunto. Olha só que interessante. Quer dizer, para alguns alunos, alguns pontos já ajudam a lembrar. Esse aqui, para um aluno que já está ali treinando e tal, ele olha e já lembra, né? O que é moda, olha lá, moda 2 é o que mais aparece. Porque esse aqui é mais direto, né? Isso. Sem muita explicação. Esse aqui ainda é um mapa mais explicativo, conceitual e mental, né? Fazendo exemplos, né? Então aí vai do aluno, né? Em que nível que ele está. Ele está num nível ainda de ter que ter um aprendizado, né? Fazer uma recordação mais profunda, aí esse mapa aqui funciona melhor, né? Beleza. Agora ele é um aluno que já está ali naquela prática, já resolvendo um monte de questões, ele só quer dar aquela lembradinha, assim, aquela pincelada no assunto, então esse aqui funciona mais, certo? Certinho. Avançando então, agora vamos falar um pouquinho de razão, né? Tudo está envolvido, a gente viu que razão é aquela... A gente fez uma atividade, uma questão do Enem que era só dividir, só montar a razão, né? Só montar a fração. Então, razão é uma fração, que é uma divisão, pode ser representado por uma fração, por um número decimal ou até mesmo em porcentagem, né? E aqui nós temos uns destaques interessantes. Por exemplo, algumas razões que o Enem cobra e que são muito importantes. Por exemplo, velocidade média. Sempre tem no Enem. Sempre tem, ou em matemática ou em física, precisamos saber. A escala, ou em geografia ou em matemática, Isso. Vai cair algo, né, que envolve escala, que é a medida do desenho, né, representada no desenho dividido pela medida real. E eu achei legal que na aula, né, demos um pontapé bem bacana nessa parte de escala, porque se eu tenho o desenho e a escala, eu multiplico, eu faço a ampliação e chego no real. Se eu tenho o original e a escala, eu faço uma redução, eu divido para chegar no meu desenho. Aí temos a porcentagem também, que é um determinado valor por 100. Quando fala por 100 já é porcento, né? Então é uma razão também? Também. E temos a densidade demográfica, que é a razão entre o número de pessoas e o espaço ocupado. E é legal porque o Enem gosta muito desse tipo de questão. Uma festa será realizada em uma área com não sei quantos metros quadrados, sabendo que a densidade estipulada é de 4 pessoas por metro quadrado. Então ele já me dá essa informação. Isso também é uma densidade, isso é bem legal. E ali tem um exemplo prático, né? Adriano tem 29 anos de idade, seu filho Caio tem 3. Qual a razão entre a idade do filho e a do pai? Sempre o que está se referindo fica no numerador em cima, né? O que se refere primeiro, a gente coloca no numerador e depois o restante no denominador, né? Então, assim, a gente monta uma fração que é uma razão, tá bom? Então, por aqui subentende-se que nas atividades teremos ali exercícios que podem estar em escala, razão... Sim, um pouquinho de cada aí, né? Então, beleza, então tá bom. É hora de praticar, então vamos a mais algumas questões do Enem. Já já a gente volta resolvendo com vocês. E olha só que legal, já voltamos muito rapidinho. Conseguiram fazer?
Sim. Qual é a dica que a gente sempre fala, né? Se reúnam, façam juntos, né? Porque aí você vai discutindo as ideias, vai criando essa resistência de prova junto com seus colegas, né? Ou seja, vai criando habilidades, desenvolvendo. Às vezes um tem mais afinidade aqui, outro acolá, e aí vocês vão trocando essas experiências. E até mesmo um grupo de pessoas que já gostam de matemática, por exemplo, às vezes ela dá uma dica que eu não tinha observado antes. Sim. Eu tenho uma maneira de fazer que o colega fala assim, eu nunca tinha feito desse jeito. Dessa forma, Então, quer dizer, essa troca de conversa é muito importante. Eu estava até conversando hoje com alguns alunos, porque é o seguinte, essa troca de ideias, hoje em dia, é chamada de podcast. Ah, sim. Né? A pessoa senta para conversar sobre algum assunto. Então, a gente já fazia podcast, mas informal, né? Informal, porque nós fazíamos ali sentado conversando sobre uma questão, sobre outra. Verdade. Muito importante isso, muito interessante. Então vamos lá? Ganhar tempo nas nossas questões aí do Enem e vamos tirar as dúvidas. Vai, olha lá na telinha então. Questão do Enem, de número 1 também do Enem agora, vamos para o Enem de 2019. Isso. Questão 149. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no ano 2000 era de R$ 1.250. Então, era a média, mais ou menos... Aqui ficou separado, mas é 1.250, tá? Ficou ruim assim, umzinho separado. Já o censo mostrou que, em 2010, esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a 2000. Então, quer dizer, em 2000 era 1.250, em 2010 teve um aumento de 7,2%. Esse mesmo instituto projeta que em 2020, né, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10% maior do que foi em 2010. Então, vamos lá, uma coisa de cada vez, né? Tem o 7,2% de 2010 com relação ao 2000. E agora o 10% já é do resultado de 2010. Então... E você percebe que essa questão aqui se parece um pouco com aquela que nós fizemos em 2022, da mulher que foi comprar a geladeira e tinha um desconto de 10%, tinha um acréscimo de 10% e o desconto, ela calculou 8%. E nós já sabíamos por essa questão que não pode. Supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será de... Então é só fazer isso? Só isso. 7,2%, primeiramente de 1.250. Isso. E depois os 10% desse resultado. Isso, que 10% é só multiplicar por 10. Então o último é bem prático. Lugar, então pronto, né? Então temos aí, tem até uma página aqui, né? 1.250. Ele quer 7,2%? Isso. 7,2 por 100 vezes 1.250. Certinho? Certinho. E aí, o que a gente pode fazer? Bom, 7,2 vai dar 9.000. Se multiplicar 7,2 vezes 1.250 dá 9.000. 9.000, né? Isso. 9.000. Aí a gente vai dividir por 100. Por 100. Corta, 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 corta. Ficamos com? 90. 90. R$90 são 7,2% de 1.250. Isso. E agora ele quer 10% dos 90, então né? eu tenho que somar. Não, eu vou somar o salário. Primeiro tem que somar, isso mesmo. Então vamos aqui, os 1.250 mais os 90. Aumentou. Aí os 10% vai vir em cima dessa soma. Isso. Né? Claro. E aí, ó, na pressa de achar a resposta rápida, olha só aqui, ó, 1.340. Olha a letra A. Aí a galera já vai pro abraço, né? Porque só que agora teve outro aumento, né? 10%. Isso, e 10% é só trocar a vírgula de lugar, ou seja, 134, né? 10% de 1.340 é só trocar a vírgula de lugar, 134. E agora, então, para finalizar, a gente soma esse 1.340 com o acréscimo que tem de 134. Isso. Beleza? Que vai dar 1.474. 1.474. Esse sim aí gera o nosso valor final, que é a letra I. Letra I. Muito bem, muito bem. Boa, questão boa. Né? Uhum. Joinha? Perfeito, olhado, direitinho, boa, questão fácil, boa. Né? Bem simples, né? Bem simples. Vamos agora mais uma? Temos 3 aí para fazer, agora também o Enem de 2019, a questão 155. O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores, com média de altura igual a
1,80 metros. 1,80, né? A média Isso. da altura deles é 1,80. Ah, então quer dizer que se eu somar a altura dos 20 jogadores e dividir por 20, vai dar 1,80? Uhum. Ah, então eu já sei de um detalhe aqui. Eu já sei quanto que é a soma de todas as alturas ali. É só fazer 1,80 vezes 20, né? Isso. Esses detalhes, na hora, você tem que observar. E anota, para você Porque tomar ciência. a média atual, né, é a soma de todos Dividido pela quantidade, total, né? A por N. quantidade é 20. A média está sendo 1,80. 1,80. Tá multiplicando, passa dividindo, eu já sei a soma. Isso. Então a soma vai ser 1,80 vezes 20, né? Vai ser 18 vezes 2, 36. 36 é a soma das idades. Das alturas. Ah, das alturas. Foi porque eu falei das idades. 36. Beleza. Então, Soma e, das professor, mas isso vai ajudar em quê? Você vai ver agora o que vai ajudar. Vamos voltar Vamos lá. No último treino antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador é 0,20 metros mais baixo que o anterior, qual é a média de altura em metro do novo jogador? Bom, eu não sei quanto que o jogador que tinha, a altura do jogador que saiu, nem a altura do jogador que entrou. Eu não sei. A única coisa que eu sei é que o novo jogador é 0,20 metros mais baixo. Se é mais baixo, vai diminuir, certo? Então eu vou pegar a soma que eu tenho, 36, e tirar os 20 e tirar os 20 centímetros, o 0,20 metros. Isso, então 0,20 a gente desconta aqui? Isso. Então vai ficar 35,80. 0,80. Muito Isso. bem. Então a nova soma agora é 35,80. E a pergunta é, qual é a média de altura agora em metros do novo grupo? Vai, é só dividir por 20, são 20 porque jogadores. esse aqui já é a minha nova média, né? Isso. A minha nova soma. Aí dividindo pelo quantitativo, eu vou ter a nova média de alturas. Que daí, 1,79. porque né, vai ser a mesma coisa que dividir por 2, Isso. né? 1,79. 1,79 então é a nova média de altura dos jogadores. Outra maneira de podermos enxergar direitinho ali é entendermos que se o jogador é 20 centímetros mais baixo, eu dividir 0,20 por 20 vai dar 0,01. Então a média vai reduzir em 1 centésimo. Mas essa daqui também é bem simples, aplicando a regra de média, a definição de média. Soma tudo e divide pela quantidade de valores que eu somei. Eles já fizeram a prova, né, professor Maurício? Já. A prova tinha uma assim, né? Tinha. Foi dada a Muito média, bom. foi dada a quantidade, e aí a gente descobria quanto que era a soma, né? Beleza. Mais uma, vamos na última aí? Então Vamos. agora também do Enem de 2019, e a questão é a 162. Vamos lá. Os alunos de uma turma escolar foram divididos em 2 grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. Opa, já sei de um detalhe. Os basquete é mais um, né? É um a mais. Um a mais. Então, quer dizer, se eu tenho X jogadores de basquete, eu tenho X mais um de futebol, de basquete. Né? Se eu tenho X de futebol, eu tenho X mais um de basquete. Então, eu já sei que tem uma quantidade ímpar de alunos nessa turma. Porque ficou um a mais no grupo, então é Sim. ímpar. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos da turma. Então temos a média, temos a mediana. moda e a mediana. Olha que legal, né? Ó, e se tem a mediana e a quantidade é ímpar, significa que a mediana está no meio sozinha. Isso, número ímpar de elementos, é só Isso. centralizar Então, e pegar o do podemos meio. até colocar na folha em branco lá já no meio, certinho a mediana, né? Tem uma folha, acho que tem uma folha em branco, vê? Vamos lá. Tem. 1,67. 1,67, tá no meio, certinho. Isso, essa aqui é a mediana. Beleza, e vamos ver lá agora o que nós temos. Os alunos PJF e M medem, respectivamente, 1,65 1,66 e 1,67. Eu já sei que e esse de 1,68. 1,67, São 4. né? E esse de 1,67 ele tá lá no meio sozinho, porque diz que é único, não é? É. Ele não tem idades repetidas. E as suas alturas não são iguais a de Olha. nenhum outro colega da sala. Cada um tem uma, então, né? É altura individual. Segundo essas informações, argumenta-se que os alunos PJF e M jogaram, respectivamente, Basquete, futebol. Então ele diz que os mais altos jogam basquete, não é? Sim. Então vamos organizar ali os números que nós temos. 1,65, 1,66, 1,67, 68. 67 nós já colocamos, né? 1,65 tá para cá. Isso, 1,65. 1,66 66 e 1,68. 1,8. Beleza.
Temos os 4 elementos aí. Isso. Ele disse que nós temos ali que a moda é 1,70. Então, quer dizer, depois do 1,67 para lá, nós temos vários alunos mais altos, né? Com 1,70 ou mais. Então, esses todos vão jogar basquete. Só que ele disse que o grupo do basquete tem um jogador a mais. Com certeza é a mediana. Esse jogador a mais é a mediana. Então, já sei que a mediana joga basquete. Quem é a mediana? É o 4º elemento. É o quarto? É o P? É o P, o J? Aí a gente pode até colocar aqui, né? PJ, como é que é? PJFM. PJFM. O 4º joga basquete. Então, se a gente olhar na sequência aqui, não pode ser a letra D e nem a letra E. Isso, tá fora. Né? Porque aqui, ó, a 4ª colocação, a gente já sabe que joga basquete. Então, não é D e não é E. E eu já tenho um detalhe também importante, porque abaixo da mediana, todos são menores do que os que estão para cima. Então, os que estão abaixo da mediana jogam futebol. E pra cima joga basquete. Joga basquete. Na verdade, não ajudaria muito porque tá tudo com basquete aqui, né? Mas de toda forma a gente pode se dar conta disso, né? Acima da mediana, joga basquete, né? Então, esse aqui, vamos de verde aqui, esse aqui joga basquete e esse aqui joga basquete. Todos que estão pra cá jogam basquete. Todos que estão pra direita jogam basquete, são os mais altos, né? Isso. Foi falado isso, inclusive a moda, né? Vai ter alguns de 1,70 aí, porque a moda é o que mais repete. É o que mais aqui repete. nem apareceu, né? Então vamos lá, e dosando aí com as ideias, então os que estão à esquerda desse valor da mediana, provavelmente então jogam futebol, são os mais baixos. Futebol são os mais baixos. Então temos aí futebol, basquete. A alternativa é a letra C. Vamos ver. Aqui, né? Só essa aqui é a resolução, né? Já é a resolução aí. Essa daí, olha só, e é interessante porque as duas últimas questões, vamos conversar aqui rapidinho, as duas últimas questões envolvem média, moda, mediana, só que em nenhum momento ele me sugeriu assim, ó, cálculos, não, ele falou assim, ó, tu sabe a mesma regra? Essa daqui mesmo, tu sabe a regra? Sei. Então, olha só, tem uma turma que tem alunos que vão jogar futebol e basquete. Nós sabemos que o time de basquete tem um jogador a mais. Eu já penso, opa, se tem um jogador a mais do que o de futebol, significa que na divisão sobrou alguém. Né? Então é ímpar. Se sobrou um, é ímpar. Né? Dividiu, sobrou um, é ímpar. E por construção, esse que sobrou é a nossa mediana. E ele estava no grupo que precisava ser analisado. E se sobrou, joga basquete, né? Porque assim, os maiores basquete, os menores futebol. Esse que está no meio aqui, que é o a mais que sobrou, falou assim, não, então tá, então vem pro futebol, vem pro basquete com a gente. Então eu levo basquete. Aí já foi a questão, aí já ficou tranquilo. Olha aí, fácil assim. Bom, né? Então agora a gente finaliza a nossa aula e nós fizemos o quê? Deu 5 questões. Você viu uma que a gente não conseguiu fazer, nós não fizemos, né? Mas agora temos 1 minuto, não dá tempo. Não. Mas fica aí de questão do dia para eles, né? Tem a gente traz de volta uma hora, não se preocupe. Uma hora ela ressurge aí das cinzas, renascida das cinzas. Mas tá ótimo, né? A gente tá fazendo bastante questões do Enem com vocês, trabalhando os assuntos que realmente, de fato, são mais contemplados, né? A gente ainda vai chegar no momento do top 5 que a gente fala. Top 5 são os assuntos de matemática que mais caem no Enem já a longo prazo. Vários Enem já foram analisados e tem esse percentual de questões que mais caem em determinados assuntos, né? E a gente foca neles, com certeza. As queridinhas é porcentagem que a gente viu na primeira e é outra, né? Porque a porcentagem, razão e proporção, isso não cai não, despenca, porque muitas questões se resolvem por esses caminhos aí, tá certo? Beleza. Ficamos por aqui então, beleza? Com aquele beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.